Diante do mistério da exaltação da Santa Cruz, desta cruz que nos parece tão vazia e, como vemos, a que está entre nós, simplesmente com um pano de luto, aquele menino do presépio que nós há poucos meses adorávamos como um menino fofinho, em que a gente até no presépio coloca um bocadinho de pó talco a imitar o frio, como se fosse coisa boa que um menino pequenino passasse frio. Aquelas luzes, os ajuntamentos com a família, todas as coisas boas que nós gostamos. É este menino que cresce e é este menino que está na cruz. O ser humano dos dias de hoje que gosta de estar bem, gosta do prazer, do consumo, pode ainda encontrar na cruz a chave para entender a própria vida. Que sentido tem um Deus que não tem privilégios, deixando-se encontrar entre os últimos e excluídos? Ainda hoje, ser-se crucificado é uma das mortes mais terríveis que existe. Aliás, morrer numa cadeira elétrica ou com uma injeção letal é menos sofrimento do que se morrer crucificado. A cruz é sinal de solidariedade ou sinal de fracasso e de impotência? É sinal de libertação ou sinal de opressão? É sinal de rebeldia ou sinal de submissão? Sinal dos vencidos ou sinal dos vencedores? Certamente muitos de vós, se têm filhos e se têm netos, é muito normal oferecer-lhes um fio que geralmente tem uma cruz, certo? E depois com a cruz metem para lá umas pechisbecadas que ninguém sabe o que é. Metem uma figa, uma meia-lua, um corno e uma estrela de David. Vocês costumam fazer isso? Não precisam de olhar para mim. Alguns de vós fazem. A gente não faz isso por maldade. Fazemos isso por fazer. A cruz vale mais do que isso tudo. Não precisa de ter mais nada. Ai, padre, mas vem a inveja, vem o mau olhado, e então a gente mete lá um corno e uma meia-lua. Não precisamos disso. Nós, no dia do nosso batismo, fomos marcados na porta da igreja com a cruz, mas depois fomos ungidos no peito e fomos ungidos na fronte. Ou seja, estamos marcados com o selo de Deus. E nós devíamos acreditar mais nisto. Devíamos acreditar que Deus nos protege, não como nós queremos, mas como Ele quer. Por isso a gente, na oração do Pai Nosso, às vezes rezamos uma coisa e nós queríamos era outra. A gente geralmente reza, seja feita, mas a gente queria que a nossa vontade é que fosse feita. Porque isto de andar a sofrer, isto de ter, sei lá, de estar doente, de ter alguém que amamos que nos morre, isto é duro. E a gente às vezes culpa quem? Deus. Que mal eu fiz a Deus para que isto me acontecesse. Então Deus volta a ser carrasco. Então Ele, em vez de ser Salvador, é Ele que nos manda estes males. Ora, alguém que ama a cruz de Cristo, alguma vez pode pensar desta forma? Caríssimos irmãos, na cruz podemos ver e ler dois filmes. O primeiro é da nossa malvadez, do nosso pecado. Já agora, aqui em Sanda há gente má? Está alguém que seja mau? Claro que não, Sr. Padre, era só que faltava. Somos todos bons.
Vocês são daqueles que dizem à noite: espelho meu, haverá alguém insano melhor do que eu? E às vezes o espelho que é que responde: não há. Mas quando isto acontecer, por favor, com a Ajax, lavem o espelho, porque ele de certeza que está sujo. É que nós partimos sempre deste princípio que às vezes é errado. Nós partimos do princípio que somos bons. E quando partimos deste princípio, nós cometemos um erro gravíssimo. É que não precisamos de conversão. Não precisamos de mudar. Não precisamos que a cruz de Cristo nos converta, que nos vire do avesso, que a gente perceba que às vezes pensamos coisas más, às vezes desejamos mal aos outros, às vezes somos invejosos, porque a vizinha comprou uma televisão de 65 polegadas e a minha é só de 25, ou então comprou um carro grande e eu também queria um, e então fui tomar um café à casa dela e descobri que ela tem um frigorífico com 3 portas. E o meu só tem uma e já está velho. E isto às vezes acontece-nos. É normal que nos aconteça. Por isso a gente tem que lutar com a inveja em nós. E esta malvadez, estas feridas que existem em nós, se nós as mostrarmos a nós próprios, em vez de as escondermos, porque quando escondemos estas feridas, nós pensamos que estamos bem, mas nós estamos mal. E então, como Moisés mostra a cobra na cruz, no deserto, para que eles se curassem, os judeus, também nós, quando mostrarmos as nossas feridas, nós podemos iniciar aí um processo de cura. A gente olha para elas e diz: eu tenho este defeito, eu tenho que o corrigir. E reparem, ainda hoje, em muitas farmácias, existe uma cruz e uma cobra, que é o sinal da cura. Ou seja, nós só nos curamos quando admitimos que somos assim. Às vezes, quando temos esta inveja e esta maldade, quando falamos mal, e se nós dissermos a nós próprios: Senhor, porquê é que eu tenho estes sentimentos? Mas eu não quero pensar assim, Senhor. Porquê é que eu tenho raiva do meu irmão que ficou com o campo grande, na herança dos meus pais? Porquê? Aquele campo era para mim. Mas o larápio conseguiu convencer os velhotes antes de mim. Graças a Deus que em Sande não há nada destas coisas. Peço desculpa. Ou seja, estas coisas são naturais. São naturais. E reparem que o Senhor Jesus, na cruz, mostra umas feridas. E são as feridas da maldade de quem? Da nossa maldade. Jesus era um perigo, porque Jesus falava. Jesus não se fazia de morto. Nós às vezes, quando a coisa não nos interessa, a gente faz-se de morto ou de morta. Não é comigo. Era só o que me faltava. Eu agora vou-me meter nisso. Entre marido e mulher, é verdade, se ele arreia porrada, deixar andar. Não é para mim. E outras coisas, não é? E outras coisas. Às vezes o filho da vizinha anda metido na droga e a gente diz a toda a gente que o filho da vizinha anda metido na droga. Mas a gente esquece que afinal o nosso filho também lá anda. A gente ainda não descobriu, ou o nosso neto. Nós falamos, mas não fazemos nada para mudar. E às vezes faz-nos bem a gente ver as feridas que tem, sem medo e sem vergonha. Já vos disse aqui em 2020 e 2019 que eu trabalho numa prisão. E um dos meus trabalhos na prisão é que os estão condenados reconheçam, antes de mais nada, as suas feridas. Meu irmão, pronto, isto aconteceu. Aconteceu, estás a ser julgado e condenado por isso. E agora o que é que vamos fazer com isto?
reconhece primeiramente o mal que fizeste e agora vamos para a frente. Isto não é para sempre. Vamos ver o que é que conseguimos mudar. Eu estou aqui para te ajudar também. Agora, quando a gente diz, eu não fiz nada, e a gente sabe que fez, quando nós não reconhecemos o nosso pecado e a nossa malvadez, então nós nunca podemos ser curados. Porque andamos sempre nisso e estamos convencidos que somos bons. Na cruz, nós também podemos ver um outro filme. Se por um lado vemos a malvadez, por outro lado também vemos a bondade. A bondade de quem? De Deus e de Jesus. A cruz em si, ter Jesus nela, ali pregado, cheio de feridas, não tem nada de belo, não tem nada de maravilhoso. A cruz até é coisa feia. Como vocês sabem, não me levem a mal o que eu vou dizer, mas nós aldrabamos um bocadinho a cruz. Sabem porquê? Porque o Senhor Jesus foi crucificado nu. Estão a ver a humilhação de que é estar nu diante de toda a gente? O sofrimento aumenta. Nós é que depois, por pudor, colocamos aquele farrapinho à frente das partes íntimas do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus foi crucificado, aquele farrapinho não estava lá. Porque os condenados à morte eram condenados nus. Então o Filho de Deus que vem ao mundo, que passou fazendo bem, que se deu, que fez tudo o que podia pelos últimos, pelas mulheres também, que eram maltratadas, que eram excluídas, e que o Senhor Jesus as considerou também no seu grupo. O Senhor Jesus que come com os seus discípulos à mesa, e come com aquele Judas. Vocês eram capazes de comer à mesa com alguém que vos fosse vender a seguir? Isso é padre. Lá ia a faca, ou lá ia ao jarro do vinho, ou lá ia ao prato. Aquela lambisgoia era só o que me faltava. Ou aquele abstrôncio, aqui na minha casa não entra mais. Anda a falar mal de mim? Mas o Senhor Jesus não. Deixou que o Judas comesse à mesa com ele e diz-lhe: o que tiveres que fazer, falo depressa. É preciso ter um coração enorme. Nós não temos esta coisa. Reparem, se nós só fazemos bem a quem nos faz bem, que coisa extraordinária nós temos. Agora, se nós fazemos bem a quem nos faz mal, isso até nos faz doer o quê? A barriga, as tripas andam aqui dentro, Deus me livre, que ninguém as segura, não é? Mas é isso que é ser cristão. E reparem, Jesus está na cruz, e ainda na cruz, olhem a bondade deste homem que é Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É preciso ser mesmo muito maluco para dizer isto. E Jesus era este maluco bom. Ou seja, fazia as coisas de forma diferente. Sei lá, quantos de vós não falais com algum familiar há 20 ou 30 anos? Ou com os vizinhos? É certo, não valem muito, é verdade. Se calhar nem o diabo os vai querer no inferno. Mas pronto. Mas porquê? Porquê é que temos que ficar com este ódio dentro de nós? Com este rancor dentro de nós a vida inteira? Porquê? E é isto que depois não nos torna gente feliz. E é isto que depois olhamos para a cruz e não percebemos nada dela. Claro que há gente que gosta de dizer: é a minha cruz, foi o Senhor que me deu, temos que aguentar. Não é esta cruz a de Jesus. A cruz, em grego, diz-se stauros, que significa prontidão, estar de pé, venha o que vier, eu estou de pé. A cruz é isto. Bem, maldade, eu estou de pé.
Eu não vou pagar da forma que tu me fizeste. Eu vou-te perdoar. A prontidão de quando alguém precisa de mim, mesmo que não mereça, eu faço. Sim, porque tu não merecias que eu cuidasse de ti. Ou porque fostes um pai ou uma mãe menos bons. Ou porque fostes um sogro e uma sogra ranhosos. Mas eu vou cuidar de ti. É esta prontidão. O Senhor Jesus na cruz, alguém daquele tempo merecia que Ele morresse na cruz? Não. Mas Ele está lá. E não havia outra forma de não estar, senão Ele tinha que se negar. Ele tinha que negar o amor todo que deu. Por isso a cruz significa amor. E amor até ao fim. Dá-se tudo. Vocês costumam fazer o sinal da cruz? Costumam. E quando entram na igreja costumam fazer assim? É, não é? Por isso, mesmo já para terminar, para não vos cansar mais, olhando hoje para a Santa Cruz, eu gostaria que cada um de vós refletisse bem. Quando a fizesse, a cruz, a fizesse bem. Porque quando eu faço isto, eu estou a dizer, tu, meu Deus, és tu que tomas conta de mim. És tu que tens a propriedade de mim. Porque a gente tão depressa está aqui, como logo à noite já podemos estar mortos. Nenhum de nós tem o direito de propriedade sobre si. Às vezes a gente enche-se de paneiras e de panachos e laçarotes. E de repente estamos estendidinhos dentro de uma caixa. Depois a nossa família faz o favor de nos pôr na terra e põe uma lápide a dizer assim, descansa em paz. O resto da história depois falamos na próxima. Ou seja, quando fazemos isto, estamos a dizer, Senhor, Tu és o meu dono, é a Ti que eu sirvo. E depois, quando fazemos isto, estamos a dizer, Senhor, é neste mundo, com esta gente, que eu quero viver, Senhor, e quero viver até com os meus inimigos, com a minha boca, Senhor, que eu possa abençoar, que eu possa bem dizer coisas e não mal dizer dos outros. Senhor, com o meu peito, que eu possa pensar, sentir coisas boas dos outros. Por isso, sempre que fazemos o sinal da cruz, estamos a fazer uma oração. A gente às vezes aqui o faz tão rápido que nem o Senhor se apercebe do que é que estamos a fazer. Por isso, sempre que o fizermos lentamente, nós estamos a deixar que Deus tome conta de nós. Olha, sou este maltrapilho, Senhor. Não sou grande coisa, mas nas Tuas mãos, Senhor, eu posso ser grande. E então a gente entrega-se. Por isso, quando entramos dentro da igreja, meia oração já está feita. Se a gente chegar aqui dentro e fazer bem o sinal da cruz, olhar para Ele e dizer, Senhor Jesus, bom dia, cá estou eu. Não me apetecia nada vir aqui, Senhor. Digo-te, bem me apetecia ter ficado a dormir. Mas hoje, Senhor, vim só para Te ver. Vim só para Te sentir. Olha, esta semana foi uma porcaria, Senhor. Não foi grande coisa. Tu sabes, disse aquilo que não sabia, não devia ter dito. Fiz aquilo que não devia ter feito. Mas estou aqui, Senhor. Estou aqui por Ti. Porque eu preciso de Ti na minha vida. Já viram se nós viéssemos à igreja por causa disto? Então nós íamos para casa de forma diferente. A cruz faz-nos falta. Não para dizer, temos que carregar a nossa cruz. Não, porque a cruz todos nós a temos. Uns têm uma maior, outros têm outra mais pequenina, alguns até têm um cruzeiro. Não é? Todos nós temos cruz. Como o Senhor Jesus já teve. Mas nós podemos ser sirineus de Jesus. Nós podemos ser sirineus uns dos outros. E nós podemos dizer, Senhor, eu sei que a cruz que eu carrego não fostes Tu que me deste. Foi a vida. Às vezes até foram outros que me deram. E eu não vou julgar nem condenar os outros. Mas eu sei, Senhor Jesus, contigo eu vou conseguir. Sabem porquê? Porque há muita gente que gosta de cruz. Não, gosta de Jesus sem cruz. Mas arrisca-se a ter a cruz
sem Jesus. E aí a cruz é bem mais pesada.